boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais. Imagens para você do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, é tradição, é praxe por aqui, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. É dia de falar sobre segurança pública, é dia de falar sobre o trabalho da Polícia Militar realizado em todo o território paulista. Para essa conversa de hoje, eu apresento o Coronel Fábio Rogério Cândido. Ele comanda o CPI 5, é o Comando de Policiamento do Interior 5, em São José do Rio Preto. Tudo bem, Coronel Fábio? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro Friesman. Boa tarde também a todos aqueles que nos ouvem, nos veem, né? E estamos aqui agradecidos pela oportunidade de falar um pouco da nossa região aqui do CPI 5, região administrativa de São José do Rio Preto, São Paulo. É isso aí, vamos falar bastante a respeito do trabalho aí, e é distante, né? Mais de 400 quilômetros aqui da capital, né? Exatamente, Mauro. Estamos a mais de 440 quilômetros, né? Dependendo das referências, aí centro a centro, em torno de 440 quilômetros da capital paulista. Também para essa conversa, o Tenente-Coronel Márcio Cortez Maia Garcia, também aqui com a gente. Ele é o comandante do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica em Mirassol, aí na região de São José do Rio Preto. Tudo bem, Coronel Márcio Cortez? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde à produção aí, Pedro, Zenilda. É um prazer estar aqui nesse programa e a gente espera aí contribuir, né, com um debate profícuo, um pouco mais distante aí do que o coronel que está em São José do Rio Preto. Nós estamos um pouquinho, 10 quilômetros além, mas estamos aí com um bom debate. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. 12:04, vamos aqui então ao nosso primeiro assunto. Olha, minha gente, a região de São José do Rio Preto é uma das maiores e mais importantes do estado de São Paulo. Engloba 96 cidades, tem uma forte economia, que é baseada principalmente na agropecuária e na indústria. A segurança pública, liderada pelo Comando de Policiamento do Interior da região, da área 5, né, da região 5, o chamado CPI 5, tem apresentado resultados cada vez mais positivos aí nos últimos anos, especialmente na última década, se tratando de segurança pública. Coronel Fábio, vamos falar um pouquinho, antes de entrarmos na questão do trabalho realizado, como é que surge o CPI 5, para a gente entender, na evolução da Polícia Militar, como é que as coisas acontecem no sentido da melhoria do trabalho oferecido de segurança pública. Pois não, Mauro. A origem, né, mais próxima aí do CPI 5 é a instauração aqui do 17º BPMI, né? Isso nos idos de 64, 25 de setembro de 1964. Eu faço uma referência a essa data com muito prazer, porque meu pai foi um dos fundadores dessa unidade aqui. Meu pai era praça da Força Pública, então, quando fundou-se aqui o 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior, né? E então isso me deixa bastante lisonjeado, né? O batalhão onde meu pai iniciou sua atividade, hoje eu sou comandante da região. Meu pai ainda está vivo, graças a Deus, embora de certa forma debilitado, mas certamente está nos vendo aqui, porque ele é um eterno praça da Força Pública, né? Alguém que gosta muito da instituição até hoje, né? Depois disso, nós tivemos uma transição, dentro de uma nova alteração da organização da Polícia Militar, e aqui foi a sede do então CPI 8, isso já no início da década de 90. Em 99, especificamente no dia 24 de novembro de 99, se instaura aqui em São José do Rio Preto o CPI na configuração atual, né? com sede em São José do Rio Preto e abrangendo, portanto, os 96 municípios dessa região
noroeste do estado de São Paulo, né? Como você disse, uma região pujante, importante, tanto na questão econômica, hoje com uma importância também política muito forte, né? Nós temos aqui o vice-governador, temos aqui o presidente da Assembleia Legislativa, temos secretários de Estado, né? Então, é uma região atualmente em destaque no cenário estadual e até nacional, né? Veja também que nós atendemos aqui cerca de 1.700.000 pessoas, né, em toda a nossa região. E só Rio Preto aí é uma cidade, inclusive, que foi criada recentemente, a área metropolitana de São José do Rio Preto, dada a importância, a interação, né, dos órgãos públicos, da economia e tudo mais. E hoje nós temos aí esses 1.700.000 habitantes sendo atendidos por 4 batalhões, né, da Polícia Militar, né, mais um batalhão de ações especiais de polícia, que é o 9º BAEP, com sede em Rio Preto, mas também atuação em toda a região, né? Então, a nossa região hoje ela tem um batalhão com sede em Mirassol, cujo comandante está aqui conosco, né? O coronel Márcio Cortez Maia Garcia, comanda as cidades, né, satélites de Rio Preto, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui em Rio Preto o 17º Batalhão, que faz a área territorial de São José do Rio Preto, o 52º Batalhão, cujo comandante é o Márcio, que faz as cidades satélites aqui de Rio Preto, são 30 municípios, né, Márcio? Temos o 16º Batalhão, que faz a região de Fernandópolis, e o 30º BPMI, que faz a região de Catanduva, né? Portanto, nós estamos no noroeste paulista, na área aí circunscrita entre o Rio Tietê, o Rio Paraná e o Rio Grande, né, para as pessoas terem uma referência. Antes ainda de falar com o comandante, o coronel Márcio Cortez, ainda, coronel Fábio, você citou 96 municípios, né? Tem gente que, até por desconhecimento da nossa área territorial, tamanho do estado de São Paulo, um estado muito grande, nós temos 645 municípios, tem estados no Brasil que não tem 96 municípios. E vocês cuidam de 96 municípios, ou seja, é um trabalho... Porque tem gente que pensa assim também, nossa, mas no interior, como é que pode um setor da Polícia Militar cuidar de tantos locais ao mesmo tempo? É um trabalho desafiador, 96 municípios. O que é mais complicado aí nesse contexto, em termos de natureza criminal, Coronel Fábio? Olha... Mauro, nós temos alguns complicadores aqui, porque Rio Preto é primeiro entroncamento rodoviário. Então, nós temos aqui diversas rodovias que se cruzam aqui, e uma preocupação primordial do nosso trabalho é a questão do tráfico de drogas, né? A rota caipira, né, da droga, né? Então, nós temos a BR-153, por exemplo, que é um canal direto, né, do Paraguai, por exemplo, é uma entrada, né, para todo o país. E não raras vezes aqui as apreensões de droga, com apoio da nossa Polícia Rodoviária Estadual também, e de outras agências policiais, o nosso próprio BAEP, né? Nós fazemos aqui, com o nosso serviço de inteligência, Mauro, que é bastante forte aqui na região, apreensões volumosas de drogas, né? E a questão do comércio de droga aqui na nossa cidade também é uma preocupação bastante grande, né? São muitos os crimes que derivam, né, justamente do tráfico de drogas, né? Então, essa é uma preocupação forte aqui do nosso comando, né, do combate ao tráfico, até em razão de o tráfico ser uma das modalidades criminais que acaba levando para outras modalidades criminais e criando uma espiral da violência, né? Então, homicídios que são praticados, né, por conta de disputas, né, dentro do tráfico de drogas, aí vai. Então, a atuação nossa é muito forte nesse sentido, talvez seja um dos maiores problemas, digamos, da macrocriminalidade, né? Neste momento da pandemia, Mauro, uma das grandes preocupações nossas tem sido com a violência doméstica familiar. E é um crime bastante complexo da Polícia Militar atuar, porque a polícia não está dentro dos domicílios, né? A polícia não está dentro das casas, né? Então, nós temos procurado a trabalhar com prevenção primária, orientação, né? Nós temos um serviço que é da Polícia Militar como um todo, que aqui funciona muito bem, como se fosse um botão do pânico, né? Então, as mulheres que têm medidas protetivas,
em seu benefício, elas simplesmente baixam um aplicativo no celular e, diante de uma possível ameaça, um simples toque ali no celular já aciona o nosso centro de operações da Polícia Militar, já dá o local, né, georreferenciado, esse sistema, para que a gente possa evitar até um problema maior aí no interior dos homicídios, né? Então, esse trabalho tem sido também feito, a gente pretende trazer em breve para cá um novo programa, que é um programa de prevenção no combate à violência doméstica. A gente chama de Segunda Força esse programa, que assim que a pandemia também acabar, a gente pretende trazer esse programa para cá também, irmão. Coronel Márcio, para falar também, contar a história aí do 52, do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, como é que surge aí para vocês a criação do batalhão? Vamos conhecer um pouco a história também. Pois não, Mauro. O 52 ele é uma dissidência do 17, né, do 17º Batalhão. Né? Até 2006, o 17º Batalhão, que é sediado em São José do Rio Preto, congregava todos os municípios no entorno, que são essas 30 cidades aí que o nosso comandante acabou de citar. Então, em 2006, né, foi feita a criação do 52º, né? Pouco tempo depois foi dada essa nova configuração à região, de forma que São José do Rio Preto fosse cuidada pelo 17º Batalhão e as cidades no entorno, aí, 30 cidades, fossem cuidadas pelo Batalhão de Mirassol, que é um batalhão aí de uma grande extensão territorial. Nós temos aí mais de 9.000 quilômetros quadrados, né, nesses 30 municípios, né? Que tem praias, estâncias turísticas, usinas aqui é uma região de grande produção canavieira, né? Então, e que congrega aí aproximadamente 380 mil habitantes, toda a área da nossa região aqui, né? Além disso, possui aí 2 unidades prisionais, né? Que congrega aí cerca de 1.600 presos, né? Que nos empenham aí com bastante situações aí de escoltas de presos, né? Esse ano de 2020 diminuiu um pouco por causa da pandemia, foi privilegiado aí a questão das videoconferências, igual a gente está fazendo aqui, as audiências estão ocorrendo de forma virtual também, né? Então isso diminuiu um pouco essas escoltas, né? Mas em tempos normais é um grande número de escoltas que a gente faz por ano, né? A gente tendo aí a base de 2019, a gente fez aproximadamente 680 escoltas, né? É um grande número. E é uma região pujante, como o coronel disse, né? Nós temos um IDH aí alto, né? E a gente está sempre trabalhando aí em prol da nossa comunidade, no sentido de bem atendê-la. E esse é o nosso trabalho diário no policiamento ostensivo, sempre próximo aí, sempre procurando a proximidade da comunidade, fazer a participação comunitária nos nossos projetos, né? A vizinhança solidária rural, são projetos que a gente estabelece aqui na região. E é um batalhão recente ainda, né? Então, dia 26 de maio passado, aí fez 15 anos, né? Então, é um batalhão aí jovem, adolescente ainda, né? E está debutando. Exatamente. Então, ele está criando aí o seu perfil ainda. Coronel Márcio Cortes, a natureza criminal no interior, ela tem se tornado cada vez mais parecida com o que acontece na capital, porque aí com vocês a gente está falando de uma região metropolitana, né? Existem diversos tipos de interior num estado tão grande quanto o nosso, né? O interior é mais pacato, o interior mais agitado, mais movimentado, mas aí o próprio Coronel Fábio destacou o problema do tráfico de drogas, né? Cada vez mais o interior tem se assemelhado à capital. Como é que a polícia tem se preparado para esse cenário nesse aspecto? Não, sim, a gente tem essa questão aí, o advento da tecnologia, a modernidade, né, ela aproximou muito as características dos grandes municípios aos pequenos, né? Então, hoje a gente tem aí uma tecnologia que oferece até mesmo para a criminalidade, né, meios de cometer crimes mais graves. E ainda temos outros problemas sérios aqui que ocorrem, felizmente há algum tempo não ocorre,
mas situações de quadrilhas que possam atuar de crime organizado aí, né, em roubos a agências bancárias. Então, a gente tem que fazer um bom preparo da tropa para lidar com essas situações, né? É uma situação bastante complicada, que a tropa tem que ter muito preparo para atuar nessas situações, né? E porque a característica das pequenas cidades é que elas acabam ficando isoladas em determinados pontos, e ela precisa ter estratégias para lidar com essas situações mais graves, às vezes com menos efetivo do que temos em cidades maiores, né? Cujo efetivo policial é maior, o apoio ocorre de forma mais rápida também, né? Mas a gente tem lidado bem com essa situação, né? Nós temos uma tropa bastante treinada, né? Principalmente o uso de armamento adequado para lidar com essas situações. A gente tem um apoio do Batalhão Especial, o BAEP, de São José do Rio Preto, também, para patrulhar e atuar nessas situações nas nossas cidades, que é muito importante. E é uma realidade que a gente tem vivido e, graças a Deus, a gente tem lidado bem com ela. Coronel Fábio, a região de vocês aí, especialmente de São José do Rio Preto, tem essa característica, a Polícia Militar aí da região tem a característica de criar programas voltados aí para a segurança pública e exportar esses programas para outras regiões do estado, é isso? Maura, podemos nos considerar aqui numa região, né, dentro desse contexto aí, que exporta, sim, tecnologias, né, dentro da área de preservação da ordem pública, né? Eu queria até pontuar a respeito do que nós estávamos conversando sobre tráfico de drogas, né? Nós temos aqui em Rio Preto, né, foi onde se adquiriu, vamos dizer, a expertise para se detectar e se saber como funciona o tráfico de uma das drogas mais complicadas hoje do nosso país, que é o K4, né, que é chamada de maconha sintética, né? Foi o GAECO aqui de Rio Preto, né, os promotores do GAECO, em parceria com o nosso BAEP aqui de São José do Rio Preto, que constataram o aumento desse tipo de droga sintética, né? Veja que a maconha sintética ela tem 100 mais... ela é muito mais potente que a maconha tradicional, que é o tetraidrocannabinol, né? Tem 100 vezes mais potência do que a droga natural, né? Então, isso tem sido disseminado nas festas, raves, etc. E nós desenvolvemos aqui, junto com o Ministério Público, o Dr. Tiago Dutra Fonseca, que é o responsável pelo GAECO aqui, o promotor responsável por gerenciar esse trabalho aqui na região, e exportamos, né, para todo o estado de São Paulo a tecnologia de como se detectar isso, né, de quais são as formas de tráfico dessa droga, né? Então, para você ver como aqui a região realmente é inovadora, né? Se falando aí de processos, né, de modernização da polícia, aqui em Rio Preto também, em 1999, nós iniciamos no Brasil, na verdade nós fomos a segunda unidade policial a iniciar no Brasil a elaboração dos chamados termos circunstanciados de ocorrência, né? Nos termos aí da Lei 9.099 de 95. Né? Então, aqui de 95 a 2001, foram realizados quase que uma centena de milhares, né? Quase 100 mil termos circunstanciados de ocorrência, onde a Polícia Militar, no próprio local dos fatos, seguindo os mandamentos da própria lei, né, faz o registro dessas ocorrências, né, liberando, né, o autor do local para que compareça em juízo e encaminhe esse registro diretamente ao Poder Judiciário. Imaginando numa região com 96 municípios, né, onde as distâncias são realmente grandes, né, isso demonstra aí uma maior eficiência da polícia, porque a viatura não deixa, né, aquele pequeno município onde, por exemplo, aconteceu um acidente de trânsito com vítima. Por vezes aqui a viatura tem que se deslocar aí, em algumas regiões nossas até 120 quilômetros, né, para simplesmente fazer um registro de um boletim de ocorrência de uma infração que é de menor potencial ofensivo, né. Isso funcionou muito bem aqui durante todo esse período e foi exportado hoje para todo o Brasil. Nós temos aí diversos estados. Santa Catarina é o estado que desenvolveu as melhores tecnologias atualmente sobre esse modelo, né?
e tem atingido lá eficiência extremamente positiva, né? Voltada para o cidadão, aí no caso concreto. Olha, pessoal, 12h22, aqui no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais. Essa edição do Gente que Fala é de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E por falar em redes sociais, Coronel Fábio e Coronel Márcio, para registrar aqui, bombando o nosso canal no YouTube, com o pessoal aí de Ribeirão Preto, eu vou chamar aqui alguns nomes, vou destacar aqui. Amália Passi, dando boa tarde, Fabrício Alves, oficial também, Nicolas Costa, Biliato, aspirante Biliato e Tenente Correia, Leandro Camargo, Erlei Marchione, ou Marchiori, né? Marchiori, Rodrigo Vieira de Aquino, Rodrigo Nascimento, Marcos Sanches, Mariluce Costa. Para dar uma boa tarde para eles, né, Coronel Fábio? Diga lá. Boa tarde aí a todos os nossos internautas, né, que estão nos vendo nesse horário de almoço, né, Mauro? É muito fácil, né? Porque o pessoal às vezes prefere estar em casa com a família, tal, mas no trânsito e tudo mais, eu acho que as pessoas também vão vendo. Hoje o celular permite, né, o acesso, né, remoto. Então, um grande abraço aqui. Muito obrigado, né, por estarem nos prestigiando neste programa aí, que nos dá essa oportunidade de falar sobre a nossa instituição. Então, um grande abraço a todos aí que estão nos assistindo. Coronel Márcio, aquele abraço também para a galera aí que eu acabei de citar. Então, eu vou mandar um abraço e até fazer uma citação aqui de um ouvinte, né, que me entrou em contato aqui. Quando eu citei a questão das praias, né, é que o pessoal falou assim, mas a região de São José do Rio Preto não tem mar, é que a gente tem uma bacia, hidrográfica muito rica e muitos rios aqui na região, então tem essas prainhas, né, feitas nas beiras dos rios da região. Então nós temos a gente faz divisa aqui com o Mato Grosso, né, do Sul, e também com Minas Gerais. Temos o Rio Grande, o Rio Paraná, o Rio Turvo, então é uma bacia muito rica, né? E então nós temos muitas instâncias turísticas na nossa região aí. Só para esclarecer, às vezes o pessoal ficou com essa dúvida, né? Assim, praia no interior são as prainhas. Eu quero chamar a atenção também para o seguinte, Coronel Márcio Cortes, o Coronel Fábio falou a respeito de um dos crimes aí mais complicados de lidar, especialmente nessa pandemia, que é a questão da violência doméstica. Isso acontece em intramuros, né? Então, já é um problema o aumento da violência doméstica durante a pandemia. E a gente conhece as razões. E o trabalho também dificultado, porque isso acontece às escondidas e é muito, muito difícil a polícia atuar nisso, né? Mas como é que tem sido, com o tempo, a evolução para prestar atenção nesse tipo de problema, Coronel Márcio? Então, aqui na região, né, o Coronel Fábio citou, nós temos os núcleos de mediação comunitária, e que são muito importantes aí no sentido de detectar esses casos de violência através de ocorrências policiais que são atendidas, no sentido de pacificarmos essas relações, né? Então, o que a gente... esses conflitos mais graves que a gente detecta na sociedade, a gente procura levar para o quartel e trazer as pessoas que estão em conflitos e procurar um processo de pacificação através da mediação comunitária, né? É um processo em que ele surte aí de maneira preventiva e evita as reincidências, né? A partir do momento em que as pessoas elas sentam numa mesa e tem uma conversa com um terceiro intermediando e fazendo com que elas entrem num consenso, e essas mediações elas são feitas de forma... não é feito de qualquer forma aleatória, né? Os nossos mediadores, eles têm formação no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E mais recentemente, inclusive, né, para alguns casos, a gente tem o Sejusc, né, que são Centros Judiciais de Solução em Conflitos, que estão funcionando em unidades da Polícia Militar. Inclusive, com alguns dos acordos, das decisões, elas podem ser submetidas aí à homologação judicial, né? Então, uma das formas que a gente tem encontrado e que tem surtido muito efeito, e eu fiz uma pesquisa minha tese de doutorado foi nesse sentido, né? Ela mostrou que houve uma redução dessas ocorrências
às vezes de violência doméstica, como outras de menor potencial ofensivo, que é uma das nossas frentes de trabalho, o processo de pacificação da sociedade. Porque uma sociedade pacífica, ela vai ter menos ocorrências para que tenhamos que atender, e dessa forma também aumenta a eficiência do policiamento ostensivo, né? Aí eu já vou aproveitar o link. Pois não. E a importância de tudo isso, no sentido de desafogar a justiça, porque todo esse trabalho de conciliação e de mediação é feito de forma extrajudicial, né? Tudo fora do tribunal, né? E aí evitar que isso realmente chegue à judicialização. Então, isso é um trabalho permanente para desafogar também o que está acontecendo aí na nossa justiça, né? Exatamente. E o nosso telefone 190, que é de emergência, né? Uma das maiores demandas de ocorrências são dessa natureza. Então, isso acaba empenhando demais o policiamento ostensivo. Então, à medida que a gente pacifica a sociedade nesse sentido, a gente diminui os acionamentos e a polícia se torna mais efetiva no policiamento ostensivo e também na questão da pronta resposta à população quando necessário. Ela não vai estar empenhada em tantas ocorrências, né? E num link com isso, a gente tem o TCO, né? O termo circunstanciado que o Coronel Fábio disse, né? À medida que as ocorrências elas têm a solução primeiramente no local, evitando aí que ela se desloque para atender, para conduzir essas ocorrências à delegacia, sendo que ela faz um encaminhamento ao setor de mediação, que dá uma resposta muito rápida. Em uma semana, muitas vezes, essas soluções estão dadas, né? E isso é muito importante para a sociedade. A gente ainda vai repercutir um pouquinho aqui essa questão do TCO, né, o termo circunstanciado. A gente vai para um intervalo, 12h28 agora, no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. São 30 segundinhos, é muito rapidinho, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Essa parceria que sempre acontece para a gente falar sobre a segurança pública no Estado e o trabalho desenvolvido pelos nossos policiais militares. Com a gente hoje nessa conversa, o Coronel Fábio Rogério Cândido, ele comanda o CPI 5, Comando de Policiamento do Interior, número 5, em São José do Rio Preto, e também o Tenente-Coronel Márcio Cortes Maia Garcia, ele comanda o 52, o 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica em Mirassol. Antes da sequência aqui da nossa conversa com os nossos coronéis, uma mensagem do governo de São Paulo para você que está com a gente. Olha, novidade boa, a gente gosta de contar na hora, não é? Vocês sabiam que o governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás? Agora, entre julho e dezembro, as famílias que mais estão precisando poderão resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Cerca de 500 mil de paulistas serão beneficiados com esse programa, com o programa Vale Gás. Saiba como obter esse benefício na internet, vai lá. O endereço é valegas.sp.gov.br. valegas.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Coronel Fábio, falando um pouquinho mais ainda do termo circunstanciado e essa possibilidade do registro das ocorrências no local dos fatos, né? Na verdade, isso tudo já é possível, já é permitido por lei, né? Isso já é estabelecido, né? Mas
não necessariamente isso ocorre. Eu gostaria de repercutir com você as vantagens disso tudo para a vítima do crime, como um facilitador também para o trabalho da Polícia Militar e, posteriormente, também o trabalho de investigação dos policiais civis, evitar também que esse trabalho vá para a Polícia Civil, vá para a delegacia também, para ser feito o registro. Sim, Mauro, realmente é uma medida de eficiência, né, do modelo policial, né? E aqui não há críticas nem de forma alguma às instituições, né? Mas sim ao modelo, né? No meu doutorado eu procurei pesquisar, né, o porquê, né, do modelo policial nosso, ter esse modelo dicotômico, né, de duas polícias, o que acontece, qual o fundamento, né? E a gente chegou a esse modelo que a gente chama de ciclo completo de polícia, né, onde as polícias de qualquer lugar do mundo, né, elas atuam de maneira completa, ou seja, aquela polícia que se deparou com o crime, ela faz o registro, né, daquela determinada ocorrência policial e encaminha diretamente ao Poder Judiciário. Isso faz com que o sistema seja muito mais célere e eficiente. Eu vou falar aqui com exemplos para ficar mais fácil para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Imagine, é uma cidade aqui dos Rincões, aqui do interior, né, que dista aí 80 quilômetros de uma delegacia de polícia, ela se depara lá, essa unidade de serviço da Polícia Militar, com um acidente de trânsito com vítima, como eu citei. A viatura da Polícia Militar, os policiais militares hoje já têm, inclusive, expertise, né, pelo próprio tablet ou pelo smartphone que o policial militar detém, ele faz o nosso registro, né, daquela determinada ocorrência e pode encaminhar, segundo a norma, né, segundo a Lei 9.099, diretamente ao Poder Judiciário, né? Então, isso evita com que a viatura se desloque, a hora homem tem um custo extremamente elevado. Imagine aquele município que tem só uma viatura, né, uma unidade de serviço da Polícia Militar, ela se deslocando por 80 quilômetros de ida, né, pois o tempo de espera na delegacia de polícia, as vítimas têm que se deslocar também, as partes têm que se deslocar. Imagine a complicação disso, né, isso implica em custos. E depois a viatura volta para o local depois de 7, 8, 10 horas de serviço. Não raras vezes, o policial militar ele passa até do horário dele de serviço ordinário por conta de estar aguardando o registro de uma ocorrência, que é bastante simples, né? E ainda mais em tempo de pandemia, né, Coronel? Ainda mais em tempo de pandemia. Então, imagina, Mauro, que de vez em quando eu recebo ligações dos prefeitos, Coronel, a viatura não está aqui no município, o que está acontecendo, né? Falo, prefeito, a viatura está apresentando lá um desentendimento, uma lesão corporal leve, né, na delegacia distante, né? Então vai demorar um pouco para retornar. E a gente tem que fazer uma acomodação, né, do sistema operacional nosso para não deixar de atender aquele determinado município, né? E veja bem, Mauro, que também é importante, né? Desta forma, a Polícia Militar ela desonera a Polícia Civil, né, para que a Polícia Civil possa investigar os crimes mais graves, né? Então, aquelas situações mais comezinhas, mais simples, de menor potencial ofensivo, nós defendemos que a Polícia Militar ela pode sim fazer esse registro, é simplesmente um registro, ninguém vai preso, né, Mauro, em razão desses crimes, né, e dessas infrações, essas contravenções penais, e, portanto, a gente libera aí a Polícia Civil, né, para que tenha mais tempo, inclusive, para investigar os crimes de autoria desconhecida e que são muito mais graves, né? Então, é um sistema onde todos ganham, né? A Polícia Civil ganha, a Polícia Militar ganha, e quem mais ganha, Mauro? É o cidadão, né? A sociedade que mais ganha. Então, em apertada síntese, é isso que eu defendi na minha tese, que foi feito já aqui na nossa região. Hoje, vários estados do Brasil já aplicam. E tem um dado importante aí, Mauro, né? Nós estamos em vias de ter aprovado o Código de Processo Penal, e no novo Código de Processo Penal vai deixar isso sacramentado, né? Então, vai vir aí a nova redação, pelo que nós temos conhecimento. Essa redação vai vir, inclusive, ampliando a possibilidade de atuação da Polícia Militar nas infrações penais, cuja pena máxima vão até 4 anos. Né? Então, a Polícia Militar, ela, teoricamente, realizará o ciclo completo de polícia nos crimes, teoricamente, menores, né? Numa linguagem mais simples aí. Então, isso a gente entende aí que vai fazer com que a nossa eficiência seja ainda maior. Coronel Márcio Cortes, você já atua em São Paulo? Já, né?
Eu trabalhei em 1997, sim, no Comando de Policiamento de Trânsito. Você já chegou na polícia oficial ou foi praça? Eu fui soldado 1 ano. Eu entrei em 1991 na polícia e em 93 eu ingressei no Barro Branco, na academia, no curso de formação de oficiais. E a partir daí... Em 96 eu me formei, em 97 eu passei a atuar já aspirante 1 ano e depois iniciando a carreira de oficial, na qual sigo até hoje. Já esse ano eu completo 30 anos de polícia. E a partir da sua passagem oficial, aí você foi para o interior? Ou depois de... eu ainda transitei por algumas unidades do interior. Passei por São João da Boa Vista, Limeira, São José do Rio Preto, a região que eu estou até hoje. Eu cheguei mais ou menos no ano de 2000. Foram regiões pelas quais você queria passar ou foi o próprio destino dentro da instituição que acabou te levando? Sim, foi o destino dentro da instituição, né? E a região, eu sou morador aqui da região, né? E em 2000 eu consegui retornar aqui à minha região e desde então eu estou trabalhando aqui nessa área, né? Sou testemunha, inclusive, aí, o coronel Fábio acabou de mencionar, né? Esses 9 anos de 2001 a 2009 que nós tivemos o termo circunstanciado aqui, a gente participou efetivamente desse processo. O que vocês planejam aí, já que vocês acabam sendo pioneiros em muitas práticas da segurança pública e que isso acaba pegando, funciona e isso vira produto de exportação para o Estado e até para outros locais? O que vocês estão pensando aí no momento? Bom, Maura, são várias as frentes aqui, né? Então, para citar algumas aí, que desde do início do comando, a gente já estava, né, já estavam em andamento algumas iniciativas que a gente deu continuidade, outras que nós estamos fomentando, né? Um aspecto importante, já dissemos aqui, o próprio Coronel Márcio, né, que é o da mediação de conflitos, né? Então, a gente quer integrar, assim que houver essa mudança do Código de Processo Penal, né, nós queremos integrar, e é o trabalho que o Márcio fez aí no doutorado dele, nós tivemos a possibilidade de participar da banca, é integrar, né, o sistema de registro de ocorrências ao sistema de mediação de conflitos, né, fazendo o que nós chamamos de conciliação pré-processual, né? Então, vejam bem, citamos aqui o exemplo do acidente de trânsito, né? Então, as pessoas se envolvem no acidente de trânsito, vejam que muito tempo depois é que essa questão acaba indo para o judiciário, quando não há um acordo, coisa do tipo. E as partes ficam insatisfeitas, porque sempre alguém ganha e alguém perde, né? Então, o objetivo nosso é trazer essas ocorrências policiais, né, para o nosso sistema de mediação e de conciliação de conflitos, porque aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, nós temos um núcleo do Sejusc, onde as pessoas já fazem um acordo e esse acordo já é imediatamente homologado pelo judiciário, né? Então, é a polícia do futuro, né? É a polícia que resolve o conflito de maneira completa. Por isso que eu gosto do termo, né? Polícia completa, ciclo completo de polícia. Então, o policial, ele atende a ocorrência, essa ocorrência vai ser encaminhada para uma central que já existe aqui no âmbito da Polícia Militar, é feita a conciliação e o cidadão já sai com um título executivo judicial, né? Coisas que ele demandaria aí por muito tempo, ia ter que contratar advogado, gastar recurso e tudo mais, né? Perder tempo, né? Porque ele vai ter que sair do serviço, ir para audiência. Então, nós desoneramos o judiciário, nós maximizamos o trabalho da polícia, nós pacificamos a sociedade e, além disso, o cidadão, que é o maior destinatário do nosso trabalho, sai satisfeito por ter uma resposta rápida diante daquela determinada ocorrência. Então, essa é uma grande inovação aí que nós pretendemos no futuro. Além disso, existem outras, né, Mauro? Nós estamos com um programa aqui forte, né, de parceria com o poder público municipal de maneira geral, em todos os municípios, né? Nós sabemos, né, que a segurança pública ela tem a responsabilidade maior do Estado, né? Mas as pessoas estão nos municípios, né? Os policiais atuam nos municípios. Então, nós temos aqui feito contato com praticamente todos os prefeitos da região. O Márcio faz isso muito bem lá na área do 52, no sentido de que o poder público municipal colabore com a polícia, com aquilo que a gente chama de atividade delegada, né, do município, né? Então, o objetivo nosso aqui do comando é que os 96 municípios
adotem o programa de atividade delegada, né? Só para fazer uma explicação bem rápida, né? É aquela parceria com as prefeituras para que os policiais militares trabalhem no período de folga, não é? Exatamente. Então, o policial ele tem delegado algumas atividades no município, fiscalização de trânsito, fiscalização de posturas, né? Agora, no período da pandemia, isso tem sido muito importante. Nós estamos agindo muito fortemente em parceria com as vigilâncias, né, epidemiológicas dos municípios. E o policial militar fardado lá na ponta da linha, ele é a maior manifestação do Estado, né? As pessoas respeitam o policial militar, então, não raras vezes, a presença do policial fardado, né, em apoio à guarda municipal, em apoio à vigilância, ela permite com que aquele fiscal ele trabalhe de maneira mais tranquila, né? Nem todas as pessoas recebem uma fiscalização de maneira tranquila, né, Mauro? Então, infelizmente, esses agentes, por vezes, são desrespeitados, né? A gente tem, só aqui em Rio Preto, nós fizemos mais de 300 operações com a vigilância. E um dado importante aí, que eu gostaria de frisar, que aqui em Rio Preto, que é o maior município, na semana passada, o prefeito Edinho Araújo, nós conseguimos já aprovar a atividade delegada no maior município, e estamos em vias de colocar em prática, né? Então, isso vai facilitar muito a nossa atuação no maior município da região, para que nós estejamos junto com o Poder Público Municipal no combate aí à Covid-19. Faltando 17 minutos para 1 no programa Gente que Fala, Coronel Márcio Cortes, uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos comandantes, sempre que tem a oportunidade, é sempre bom a gente conhecer a palavra, sempre do ponto de vista mais humano, mais humanizado. Durante a pré-eleição, que é aquele momento em que todo o pessoal é preparado para iniciar o dia de trabalho, ir para as ruas, enfrentar tudo que tem pela frente, o que é importante dizer como motivação, como palavras para elevação do moral do pessoal, o que é legal dizer, o que você costuma dizer ou costumava dizer nas suas pré-eleições? Bom, é que a gente já tem isso internalizado na nossa formação, né? O nosso dever de bem servir a comunidade, né? Então, chega a ser até fácil falar com os policiais porque eles têm esse perfil, né, de servir a sociedade, né? E num momento tão difícil, a gente sempre prega, né, para atuação dentro da legalidade, mas com a máxima compreensão em relação ao momento difícil que estão passando as pessoas, né? A gente está passando esse período de pandemia, as pessoas acabam, elas não estão bem, então às vezes elas também extrapolam, às vezes no dia a dia, numa situação ou outra, e a Polícia Militar é chamada a intervir nessas situações, né? E naquele propósito de sempre bem servir essas pessoas, né, trabalhar também o psicológico do próprio policial militar para atuar nessas situações hoje em dia está muito difícil, né? Então, sempre, além de regrar aí, né, a questão dos cuidados da saúde, né, de cuidar dessa situação social que nós estamos vivendo, né, bem atendendo as pessoas, e essa motivação já vem do próprio policial militar, então fica fácil, né, da gente transmitir essa motivação para o grupo, né? Porque a gente vive num clima de bastante transparência aqui no nosso batalhão, em que as nossas comunicações, elas são claras, elas são sem intercorrências, assim, porque a gente fala olho no olho e o policial acaba confiando no que a gente diz. Perguntas da nossa audiência agora. Você está com a palavra, Márcio? O Leandro Mota está com a gente no Facebook. Obrigado, Leandro. Ele pergunta se é grande a incidência de assaltos a caminhoneiros e o roubo de carga aí em Mirassol e região, Coronel Márcio. A gente tem um número não muito grande de roubos realizados aqui na região, mas os roubos que acontecem em outras regiões, que vêm de Minas Gerais e Mato Grosso, acabam às vezes sendo tendo a intervenção policial na nossa área ou a localização desses veículos, né? O número não é tão grande aqui. O grande problema das nossas rodovias aqui realmente é a questão do tráfico de drogas, e essa situação da gente fazer fronteira com e também ser porta de entrada até de outros países, né?
faz com que esse problema seja um dos mais complexos que temos para atuar aqui na região. Inteligência acima de tudo para esse desafio, né? Sim, a gente tem os nossos órgãos de inteligência sempre trabalhando, né, procurando antecipar aí as ações da criminalidade, né? A gente sabe que a criminalidade a gente não consegue estar na frente da criminalidade, mas a gente tem que estar sempre um passo atrás para poder sempre, porque com tecnologia, hoje em dia, a inovação do crime é muito grande, né? Então, a gente tem que estar sempre próximo, né, para bem atuar nesse sentido, e a inteligência é muito importante nesse tipo de atuação. O Arnaldo Siqueira está acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigado, Arnaldo. Como é que tem sido a fiscalização do lockdown noturno adotado em São José do Rio Preto? Ele pergunta, Coronel Fábio. Olha, nós temos atuado em apoio à Guarda Municipal e à Vigilância. Né? Então, como eu já disse, né, a Polícia Militar tem o foco principal, e não tem como ser de outra forma, na criminalidade. Tá? Agora, a presença do policial militar dando proteção à Guarda Municipal e aos fiscais da Prefeitura acaba sendo muito importante. Como eu disse, Mauro, por vezes as pessoas não entendem a atuação do fiscal, né? E já houve situações aí de desacato, né, de tentativa de agressão. Então, a Polícia Militar tem acompanhado essas operações, dando segurança àqueles que estão efetivamente realizando a fiscalização. Nós temos tido bons resultados aqui em São José do Rio Preto, né? Não tivemos problemas maiores. Né? Então, estamos reunidos aí semanalmente com o comitê de contingência aí da Covid e estamos num bom caminho aqui, graças a Deus. Né? Mauro, eu gostaria de, se você me permitir, de frisar um aspecto também. Você perguntou por Márcio, né, sobre a questão da motivação do policial. Né? Isso eu acho extremamente importante, é uma pergunta reincidente que se faz. Né? Por que o policial militar da região de Rio Preto é tão motivado? Né? Sendo que, né, tem as mesmas condições de qualquer policial. Né? Primeiramente, Mauro, gostaria de dizer que aqui o comando tem atuado fortemente no sentido social, vamos dizer, de maneira geral, tanto em relação ao policial quanto em relação aos cidadãos que habitam aqui na nossa região. Né? Então, nós sabemos aí as dificuldades do policial, a questão psicológica no momento que nós estamos passando. Então, nós temos dado um apoio religioso, psicológico do policial. Nós tivemos mais de 300 casos de Covid. Eu fui um dos acometidos pela Covid, passei muito mal, né? E sei o quanto é difícil isso. O policial é ser humano, né? No momento que ele está atendendo a ocorrência, ele está na linha de frente, né? E graças a Deus o governo do estado nos propiciou uma vacinação antecipada, né? Isso a gente gosta de explicar para o cidadão, que o policial não estando doente, ele vai estar na rua protegendo as pessoas, né? Além da questão psicológica, emocional, né? Para a família e para o próprio policial, que isso acaba desencadeando. Né? Então, o governo, com a antecipação da vacinação, isso diminuiu muitos casos aqui de Covid na nossa região. Né? Outro aspecto importante, né? Hoje a nossa polícia está muito bem armada e muito bem equipada. Né? O governo do estado tem investido forte no equipamento, no armamento. Então, cada cidade, cada município aqui da região tem pelo menos em mãos aí uma arma aí de um potencial maior para enfrentar a criminalidade. Então, isso é importante frisar também. Outro aspecto que tem a ver com essa questão social, aqui nós atuamos para que o policial militar ele tenha um plano de saúde subsidiado. Então, aqui o nosso homem ele tem um plano de saúde aqui na região, diante de acordos que nós fizemos aqui com operadoras de plano de saúde. A própria sociedade colabora com a polícia, né? E acaba reconhecendo o valor do homem e fazendo com que ele pague menos para ter um plano de saúde. Nós temos um mausoléu da Polícia Militar que conseguimos recentemente. Parece algo simples, né? Mas a gente sabe das dificuldades, né? Quando um ente querido falece, infelizmente, quanto isso custa, né, para a família. Aquela história de fazer vaquinha, rifa, né, por vezes, para enterrar um policial militar. Isso não vai acontecer mais aqui na nossa região. Nós temos um local, né, digno para aquele homem nosso que infelizmente tomba aí no cumprimento do dever, e até outros que tenham necessidade. Nós estamos em vias de criar aqui uma escola cívico-militar, onde o policial militar ele vai pagar 50% da mensalidade. Né? Então, são algumas das iniciativas no âmbito social, né, que faz com que
o homem aqui ele tenha um sentimento de pertencimento, ele seja comandado não simplesmente por poder do regulamento, mas do respeito em relação aos seus comandantes, né? Então, isso é muito importante e o policial entende isso, ele entende que ele está trabalhando em prol da comunidade e das suas próprias famílias, né, que habitam aqui na nossa região. Coronel Fábio, uma outra pergunta aqui da nossa audiência, essa é a do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. O seu Jaime participa todos os dias com a gente aqui, sempre faz perguntas para os nossos entrevistados. Mais uma vez, obrigado aqui pela presença, seu Jaime. E a pergunta que ele faz é a seguinte, Coronel Fábio. Aliás, primeiro ele contextualiza, ele diz: há 18 dias, mais de 250 policiais federais, estaduais e rodoviários de Goiás têm empregado cães, equipamentos de visão noturna e até drones para tentar capturar o criminoso Lázaro, porém sem sucesso. Aí ele pergunta, na sua opinião de PM experiente, de coronel, por que até agora ele não foi localizado, o Lázaro, mesmo com todo esse aparato empregado? Coronel Fábio, destacando aqui, para quem vocês não são da capital, seu Jaime do Jardim Bonfilholi é a zona oeste aqui da capital, região do Butantã, o bairro Margei ali, a Raposo Tavares, que é uma das estradas que saem para o nosso interior. Vamos lá. Mauro, é muito difícil, né, a gente responder esse tipo de pergunta aí sem delongas nenhuma. A gente não tem elementos suficientes para responder isso, né? Infelizmente, a gente sabe da complexidade de uma situação como essa, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem desenvolvido, inclusive, procedimentos, né? Recentemente, nós fazemos treinamentos nesse sentido, né? Para que esse tipo de ocorrência ela seja resolvida da melhor maneira possível, mas, infelizmente, eu não teria elementos aqui. Se trata de um estado com dimensões geográficas aí enormes, né? A gente sabe, né, que existem um número de policiais lá muito menor, na relação, né, policial habitantes lá em Goiás, realmente é um pouco mais complexo. Então, é uma outra realidade, né? Embora com a minha experiência aqui de 33 anos de polícia militar, essa experiência é uma experiência aqui no estado de São Paulo, é uma experiência diante das nossas forças vivas aqui da sociedade paulista, né? E o crime tem muito dessas nuances locais, né? Então, eu não teria, infelizmente, condições técnicas de dar uma solução, né, para essa questão e dizer o porquê que ainda o nosso delinquente lá não foi preso. Não tem condições técnicas, não tem elementos. O que tem sido dito, né, a partir do trabalho da Força Tarefa, da polícia lá do estado de Goiás, é a dificuldade, né, do trabalho dentro da mata, e ele, criminoso Lázaro, enfim, conhecendo muito bem toda aquela região, sabe muito bem as rotas de fuga, isso tudo dificulta, apesar de todo o aparato técnico que a Polícia Militar tem à disposição. Mas a gente tem certeza que a polícia local lá vai capturá-lo muito, muito em breve, não é verdade? Como a gente diz aqui no nosso jargão, viu, Mauro? Cada ocorrência é uma ocorrência, né? Cada situação é uma situação. A gente não comenta a ocorrência dos outros, né? E essa é uma questão ética da polícia, porque as dificuldades são diferentes, como você próprio diz, né? Então, eu prefiro me reservar aí, até por não ter esses elementos, a não responder, porque eu não tenho os elementos necessários. Mais uma pergunta aqui da Mariluce Nascimento, com a gente no nosso canal no YouTube. Coronel Márcio, ela pergunta... Agora a gente vai rir um pouquinho aqui, vamos relaxar. Ela pergunta como é que fica a rivalidade no futebol da região com o Mirassol na Série A e os tradicionais América e Rio Preto em séries inferiores. Realmente o Mirassol está dando um banho na grande cidade, né? Então o time da menor cidade, e realmente ele tem feito um papel muito importante, mas como eu estou no batalhão no período de pandemia que eu assumi, né? Não está tendo público nos estádios, então ainda não vivenciei essa rivalidade em campo, né? Mas a gente sabe que é bastante acirrada aqui na região. Agora, você torce para o Mirassol ou você está com algum time grande da capital? Eu sou verde. Felizmente. E você, Fábio, Coronel Fábio? Não, eu sou corintiano praticante. Time da região? Não, eu sou corintiano praticante
E Rio Corintiano praticante. Praticante, Tem alguns que não praticam. Né? É quase que uma religião. Muito bem. Vamos ver o que vai dar. Já temos um corintiano e um palmeirense, vamos ver o que vai dar dos dois grandes da capital aqui no Campeonato Brasileiro. Né? E boa sorte ao Mirassol aí nesse momento bom que ele está vivendo aí dentro do futebol. Né? Sim. Coronel Márcio Cortes, suas despedidas, a gente já vai para o encerramento do programa. Bom, eu agradeço, né? O tempo passa tão rápido aqui, a gente teria tanta coisa para falar e não consegue. Esperamos ter outras oportunidades e eu agradeço aí o convite e estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Certamente outras oportunidades virão, estaremos aqui novamente num outro bate-papo. Coronel Fábio, sua despedida. Ora, eu agradeço pela oportunidade. Realmente, o tempo passa muito rápido, mas eu quero só deixar uma colocação aqui. Eu acredito muito, piamente, na polícia comunitária, na integração da polícia com a comunidade. Né? Isso não é utopia, isso é praticado nos países mais envolvidos do mundo. Então, o norte do nosso comando aqui é essa integração entre as forças vivas da comunidade e a polícia. Né? Eu acho que, a partir daí, né, aproveitando do conceito de polícia por consentimento, né, a comunidade vai ter aquela polícia que ela sonha em ter. Né? É isso que eu penso. Né? Então, nós estamos abertos a críticas, sim, mas queremos, junto com a comunidade, resolver a questão da violência e da criminalidade. Isso é o que eu acho que é o mais importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de hoje, de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse dia, a gente sempre conhecendo o trabalho realizado pela Polícia Militar em todo o território paulista. Com a gente hoje o Coronel Fábio Rogério Cândido, ele comanda o CPI 5 em São José do Rio Preto, e também com a gente o Tenente Coronel Márcio Cortes Maia Garcia, comandante do 52, o 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica em Mirassol. Na mesa de som com a gente, cuidando da sonoplastia do Gente que Fala hoje, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon também, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o nosso diretor-geral é o Fausto Camunha. Do outro lado, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes aqui da despedida final, quero chamar, está chegando para a programação da Rádio Trianon agora o Dermeval Pereira, vai dar umas duas, apresentando o programa Sociedade em Foco, e a partir das 14h, o musical Trianon. Pessoal, muito obrigado pela audiência hoje, durante a semana toda, um bom final de semana para todo mundo, se cuidem, máscara, álcool gel, distanciamento social e vacina da segunda-feira. Bom final de semana a todos.